Olá pessoal, agora nós vamos falar sobre o tronco encefálico, as estruturas macroscópicas do tronco encefálico. Da mesma forma como no estudo da medula espinhal, vocês deverão consultar também o link para o estudo da anatomia microscópica do tronco encefálico, que é extremamente complexo. Neste site, onde nós vamos colocar o link, vocês terão acesso a todos os núcleos, a estudar todos os núcleos dos nervos cranianos, núcleos importantes que estão localizados no tronco encefálico, relacionados à audição, ao equilíbrio, à parte de controle da pressão arterial, centro respiratório. Então isso é muito importante vocês estudarem a anatomia microscópica do tronco encefálico com detalhes. Nesse momento agora nós vamos fazer a abordagem somente macroscópica do tronco encefálico e nós vamos fazer ao final uma abordagem da origem aparente dos nervos cranianos, tá certo? Qual que é a importância então do tronco encefálico? O que é o tronco encefálico? Então, se nós considerarmos nesse ponto aqui onde eu estou passando a pinça aqui, vamos considerar aqui o forame magno nesse ponto. Então, da mesma forma como na medula, um plano horizontal que passa pela base do crânio, no nível do forame magno. Acima nós vamos encontrar o tronco encefálico e abaixo a medula espinhal. Então, o tronco encefálico ele é continuado, ele continua a medula espinhal, tá certo? O tronco encefálico está compreendido entre a medula espinhal e uma outra parte do sistema nervoso que nós chamamos de diencéfalo. Então, essas estruturas aqui, que eu vou apontar para vocês, quiasma óptico, essa região é do tubo cinéreo, os corpos mamilares fazem parte do hipotálamo, tá? Então, o tronco encefálico, essa estrutura do sistema nervoso central compreendida entre a medula espinhal e o diencéfalo. Ele é constituído por três partes: o bulbo, a ponte e o mesencéfalo, que nós vamos falar com detalhes agora para vocês, tá certo? A função importante do tronco encefálico: o tronco encefálico ele é o principal relé sensitivo, ou seja, é o ponto onde nós vamos ter sinapse, ou a parte onde faz conexão, as vias aferentes, elas fazem sinapse também na parte do tronco encefálico. Então é um grande relé sensitivo, o tronco encefálico. Da mesma forma, as vias motoras vão passar pelo tronco encefálico. Ponto importante é que os núcleos dos nervos cranianos se originam no tronco encefálico. Também está relacionado, possui áreas, por exemplo, do controle do centro respiratório, do centro vasomotor, do centro do vômito. Então, uma área extremamente importante na regulação das funções vegetativas também, tá? Então, essa é a importância do tronco encefálico. A primeira parte do tronco encefálico, a parte mais caudal do tronco encefálico, é essa daqui, que é o bulbo. O bulbo tem uma porção que nós chamamos de parte fechada e parte aberta. Então, nós estamos numa vista anterior do bulbo aqui. Esse é o bulbo, Se nós virarmos agora uma vista posterior, nós temos uma parte fechada do bulbo, que é a parte inferior, e a parte superior é a parte aberta do bulbo. Por que parte aberta? Porque a sua parte posterior irá constituir esta abertura em forma de losango aqui, juntamente com a ponte, formando o que nós chamamos essa abertura losangular, esse espaço losangular, que é o quarto ventrículo, tá certo? Agora vamos mostrar com detalhes aqui o bulbo nesta vista anterior, que é importantíssimo nós mostrarmos isso para vocês. Essa vista anterior, nós temos aqui os mesmos sulcos que percorrem a medula, eles vão percorrer o bulbo também. Vejam a parte anterior, então, nós temos no sulco a fissura mediana anterior, que é essa daqui que eu estou passando a pinça aqui, fissura mediana anterior. De cada lado da fissura mediana anterior, nós vamos encontrar essas outras duas estruturas aqui, que nós chamamos de pirâmide bulbar. Qual que é a função da pirâmide bulbar? Na pirâmide bulbar, ela está constituída por feixes de fibras que partem lá do córtex motor, trazendo as eferências. Então, fibras mielínicas que vão partir lá do córtex motor, eles vão constituir, atravessam aqui, formam
o seu trajeto descendente, vão passar aqui, vão constituir as pirâmides bulbares, né? Então são fibras motoras que constituem aqui. Muito bem. Nas pirâmides bulbares, nós temos um ponto importante que eu vou mostrar aqui para vocês agora, nesse outro bulbo. Então, novamente, fissura mediana anterior, de cada lado as pirâmides bulbares. Na parte mais inferior, já próximo ao final do bulbo, nós temos que 85% das fibras motoras que correm de um lado, elas cruzam o lado oposto, elas cruzam e fecham aqui a fissura mediana anterior. Então, a coluna anterior, né, as fibras da pirâmide bulbar de um lado, elas cruzam para o lado oposto, veja, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Então, cruzam o plano mediano. A esse cruzamento nós chamamos de decussação das pirâmides, ou seja, 85% das fibras motoras cruzam de um lado para o outro, né? Cruzam o plano mediano, chamada decussação das pirâmides. O que isso significa? Que o córtex motor direito controla o antímero esquerdo do corpo e vice-versa, tá? Depois, 15% das fibras permanecem no seu trajeto original, né? E vão cruzar somente lá na comissura anterior, lá na medula espinhal, tá certo? Então aqui só para mostrar a região da decussação das pirâmides, tá bom? Bom, voltando aqui para essa outra peça, lateralmente então, nós vamos encontrar aqui, deixa eu só virar um pouquinho, então fissura mediana anterior, pirâmide bulbar, nós vamos encontrar o sulco lateral anterior, então vejam aqui o sulco lateral anterior, e nós vamos encontrar posteriormente aqui o sulco, nesse ponto aqui, o sulco lateral posterior. Vejam que entre o sulco lateral posterior e o sulco lateral anterior, nós vamos encontrar essa estrutura, né, ovalada aqui, tá vendo? Que é a chamada oliva. E por que é dilatado? Porque aqui nós temos um núcleo, é um núcleo olivar inferior. O núcleo olivar inferior, ele está relacionado com a aprendizagem motora, né? Vias relacionadas à aprendizagem motora. Tudo bem? Então agora vamos para a parte posterior do bulbo, virar um pouquinho, afastarmos aqui o cerebelo. Vejam que interessante que nós vamos encontrar aqui. Parte posterior, nós vamos encontrar o sulco mediano posterior aqui, e aqui nós encontraremos o funículo posterior da medula, né? Mas vejam que interessante, vejam que eu falei nos segmentos medulares, nós temos os fascículos, né? Fascículo gráceo, aqui, com o tubérculo gráceo, fascículo cuneiforme, com o tubérculo cuneiforme. O que são esses tubérculos? São duas dilatações, onde nós vamos encontrar o núcleo gráceo e aqui o núcleo cuneiforme. Por que núcleo? Porque aqui nós temos um corpo de neurônio aqui, tá certo? Que vai estar relacionado, esses corpos de neurônios, com a via no funículo posterior, leminisco medial, que nós chamamos, que vão trazer informações de propriocepção consciente, estéreo, gnosia, tátil, epicrítico, discriminativo, vão passar para cá, né? Para os centros superiores agora. Bom, aqui nós temos o fascículo gráceo, tubérculo gráceo, com o núcleo gráceo aqui, que vão trazer as aferências da parte inferior do tronco e dos membros inferiores, e o fascículo cuneiforme, trazendo as aferências, né, do parte superior do tronco e dos membros superiores. Aqui é o tubérculo cuneiforme, tá certo? Vejam que, percebam entre o fascículo gráceo, o fascículo cuneiforme, juntamente com seus tubérculos, nós temos um outro sulco aqui, que é o sulco intermédio posterior, que separa o fascículo gráceo e tubérculo cuneiforme do fascículo e tubérculo gráceo do fascículo e tubérculo cuneiforme, tá certo? Então aqui é o sulco intermédio posterior, sulco mediano posterior, sulco intermédio posterior, e aqui nós vamos encontrar o sulco agora, que eu mostrei para vocês aqui, o sulco lateral posterior, tá? Que é esse daqui.
sulco lateral posterior, aqui a oliva, sulco lateral anterior, pirâmide, fissura mediana anterior. Então, essa parte é uma parte importante que vocês precisam guardar. Depois nós vamos falar a origem aparente aqui dos nervos cranianos, aqui na região do bulbo, tá certo? Separando o bulbo da ponte, anteriormente nós vamos encontrar esse sulco aqui, que é o sulco chamado sulco bulbo-pontino, né? Ele separa aqui, é uma divisão nítida, onde nós vamos perceber aqui do sulco bulbo, o sulco bulbo-pontino aqui marcando a transição do bulbo com a ponte, onde aqui fica mais difícil a gente encontrar essa divisão, né? Essa divisão a gente encontra mais ou menos aqui nesse nível, na parte posterior, que é a parte aberta do bulbo e a parte aberta da ponte. Nós temos algumas estrias aqui, que são as estrias medulares do quarto ventrículo. Aqui marca um pouco, acima das estrias medulares do quarto ventrículo, a região da ponte, abaixo a região do bulbo. Nesta região posterior aqui, nós vamos encontrar aqui no quarto ventrículo, no assoalho do quarto ventrículo, né? Que a posição anatômica é essa, né? Então, nós vamos encontrar aqui o trígono do hipoglosso, né? Nesse ponto aqui, trígono do hipoglosso, trígono do vago, né? Nesse ponto, e uma área chamada de área postrema, que está relacionado aqui principalmente ao vômito, o reflexo do vômito, que nós vamos falar depois, tá certo? Bom, voltando então aqui para a ponte, agora, a ponte tem essa parte dilatada, que nós chamamos essa parte dilatada aqui, onde nós vamos encontrar algumas estriações aqui transversais, que são as fibras pontinas, né? Essas fibras pontinas, elas vão se afilando, né, nas extremidades, onde vai formar o que nós chamamos de braço da ponte, que vai corresponder aqui ao braço da ponte, ao pedúnculo cerebelar médio. Então veja a conexão com o cerebelo. Então, braço da ponte, aqui essa região nós chamamos de base da ponte, essa parte toda dilatada, onde nós temos algumas estriações transversais, corresponde às fibras pontinas que vão, né, se dirigindo lateralmente para formar o que nós chamamos de braços da ponte, né, que constituem aqui o pedúnculo cerebelar médio. Então, a ponte, entre essas fibras transversas, nós vamos encontrar os núcleos pontinos, onde fará a conexão com o cerebelo, então relacionada às fibras do controle motor, né, uma vias cerebelares, tem uma importante conexão da ponte com as vias cerebelares, que estão relacionadas com equilíbrio, relacionadas com o controle motor, né, motor fino. Então, importante conexão. Então, base da ponte, pedúnculo cerebelar médio, que é a região do braço da ponte, né? E aqui nós temos uma depressão mediana na ponte, que é o chamado sulco basilar, onde corre uma artéria importante aqui, que é a artéria basilar, certo, pessoal? E a ponte aqui, o seu limite é esse daqui, onde nós temos a fossa interpeduncular, né, que é a região de transição. Nós vamos encontrar os pedúnculos cerebrais, que correspondem ao mesencéfalo. Então, nesse ponto aqui, nós temos o final da ponte, né? Então, a ponte é essa estrutura do tronco encefálico, localizada entre o bulbo e o mesencéfalo, aqui os pedúnculos cerebrais, certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho mais com detalhes desta parte aberta da ponte, né, e do bulbo, onde nós vamos encontrar aqui essa região, que é o quarto ventrículo, né, que é a região do quarto ventrículo. Nesta peça aqui, só para vocês terem uma ideia de como que é o quarto ventrículo. Então, esta é a posição anatômica aqui, esta é a posição anatômica, aonde nós vamos encontrar a relação aqui, o assoalho do quarto ventrículo, formado pela parte aberta do bulbo e da ponte, e a parte superior aqui é formado pelo cerebelo. Veja que está limitando, né, superiormente, póstero superiormente. Então, anterior inferiormente e póstero superiormente aqui o cerebelo, certo? Aqui é o quarto ventrículo, para vocês terem uma ideia. No quarto ventrículo, nós temos algumas estruturas importantes no seu assoalho, que nós precisamos demonstrar a vocês. Então, nós temos aqui
lateralmente aqui, nessa região das estrias medulares aqui do quarto ventrículo, nós temos as aberturas laterais do quarto ventrículo. Que essas aberturas laterais, quais são a importância dessas aberturas laterais? É a conexão com o espaço subaracnoide, a partir daí que o líquor, né, produzido lá nos ventrículos laterais, passa pelo terceiro ventrículo, passa pelo quarto ventrículo, que depois vamos mostrar a comunicação, né, que ocorre do terceiro com o quarto ventrículo, e do quarto ventrículo o líquor passa nesta região aqui. Nós temos aberturas, que são as aberturas laterais, que vai para o espaço subaracnoide, né, e vai então se distribuir por todo o crânio e também para a coluna vertebral, na região da coluna vertebral. Muito bem, vejam que nós temos novamente aqui a fissura mediana, o sulco mediano posterior, e de cada lado do sulco mediano posterior nós temos essa elevação aqui que nós chamamos de eminência medial, uma de cada lado, eminência medial. No ponto médio da eminência medial, nós vamos encontrar duas dilatações na eminência medial, que estão relacionadas, que é o colículo facial, tá certo? Então, eminência medial, e no ponto médio da eminência medial, onde eu estou tocando agora, nós vamos encontrar o colículo facial. Muito bem, de cada lado aqui da eminência medial, né, tanto de um lado como do outro, nós temos um sulco chamado de sulco limitante, justamente porque vai limitar aqui a eminência medial, então sulco limitante, né? Então entre o sulco limitante e o sulco mediano posterior, eminência medial. Ponto médio da eminência medial é mais dilatado, colículo facial. Muito bem. Também aqui acima e abaixo das estrias medulares, nós temos uma área dilatada, que é a fóvea superior, e abaixo das estrias medulares aqui é a fóvea inferior. Fóvea superior, fóvea inferior, tá? Próximo aqui da fóvea superior, nós temos uma região que é o locus ceruleus, ou locus cerúleus, está relacionado principalmente à síntese, né, controle das catecolaminas. E abaixo aqui nós vamos encontrar aqui na fóvea inferior uma região que é o trígono do hipoglosso e o trígono do vago, né? Trígono do hipoglosso, trígono do vago, e essa região aqui é a região mais aqui abaixo, a região da área postrema, que está relacionada aí à questão da pressão arterial, controle de hormônios, né? Que estão relacionados à pressão arterial e também ao reflexo do vômito, tá certo? Então essas são algumas partes importantes. Aqui nós vamos encontrar aqui o pedúnculo cerebelar médio, nessa vista aqui, que nós vamos encontrar, nós estou tocando aqui o véu medular superior. Vejam que nesse ponto onde eu vou passar aqui a minha pinça, nós temos a abertura mediana do quarto ventrículo. Então, o quarto ventrículo tem três aberturas, duas aberturas laterais, por onde o líquor vai para o espaço subaracnoide, e uma abertura mediana. O que é essa abertura mediana? É a comunicação do terceiro ventrículo, que está nesse ponto aqui, onde eu vou tocar aqui, ó. Aqui é o terceiro ventrículo, vai se comunicar com o quarto ventrículo. Nós temos o chamado, nesse ponto aqui, vejam aqui, o aqueduto mesencefálico, que é o mesencéfalo. Esse é o aqueduto mesencefálico. Se eu tocar aqui, vejam onde está saindo a pinça, ó. Olha. Então, esse aqueduto aqui vai comunicar o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo, que é o aqueduto mesencefálico. Essa abertura mediana que comunica o terceiro com o quarto ventrículo, tá certo? Então, essas são as estruturas importantes que vocês devem saber do bulbo e da ponte. E agora nós vamos falar sobre o mesencéfalo. E depois na lousa, vou mostrar um esqueminha no corte transversal do mesencéfalo, para que vocês consigam entender melhor, né, essas estruturas. Então, agora falando sobre o mesencéfalo, né, como nós falamos. Então, o mesencéfalo, essa parte é a parte do tronco encefálico, né, mais cranial. Então, nós vimos o bulbo, a ponte e agora o mesencéfalo. Ele está situado entre a ponte e o diencéfalo, que é essa parte agora aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, quiasma óptico, região do tuber cinéreo e os corpos mamilares, né?
Depois nós vamos mostrar um esquema importante na lousa para vocês entenderem o que é base do pedúnculo cerebral, o que é teto do mesencéfalo, para vocês terem essa noção, né, que é muito importante. Bom, então aqui nós vamos encontrar essa estrutura, aqui é o mesencéfalo, aqui nós vamos encontrar os pedúnculos cerebrais. Não confundam pedúnculos cerebrais, que são do mesencéfalo, com pedúnculos cerebelares, que são da ponte, que é o pedúnculo cerebelar médio, né, da ponte, e aqui o pedúnculo cerebral que vai relacionar com o teleencéfalo, né, aqui com o diencéfalo, perdão, né, então vai por isso com o cérebro, né, cérebro é teleencéfalo e diencéfalo, então esse aqui é um ponto importante que vocês devem guardar. Vejam que entre os pedúnculos cerebrais nós vamos encontrar uma depressão que é a fossa interpeduncular, da onde vai ter a origem aparente, aqui nós temos só de um lado, de um nervo craniano, de um par de nervos cranianos, que aqui é o nervo óculo-motor, tá certo? Que é o nervo óculo-motor, né? Emergindo aqui, a origem aparente no mesencéfalo, na fossa interpeduncular. Muito bem, vamos falar agora sobre o teto do mesencéfalo, nessa vista posterior agora, desta peça. Vejam aqui, o teto do mesencéfalo é constituído por essas 4 estruturas aqui, 2 estruturas superiores, 2 estruturas inferiores, que são chamados de colículos ou lâmina quadrigêmea. Então, colículos superiores estão relacionados com os reflexos visuais e aqui os colículos inferiores estão relacionados com os reflexos auditivos, ou seja, quando o indivíduo escuta algum som, algum barulho, ele gira a cabeça em direção a provável da onde está este ruído, tá certo? É a mesma coisa o reflexo visual, um estímulo luminoso, se ele vem da direita e da esquerda, por exemplo, ele gira a cabeça em direção ao reflexo visual, tá certo? Então, colículos superiores, colículos inferiores fazem parte do teto do mesencéfalo, tá certo? E depois nós vamos mostrar agora na lousa, agora aqui vou mostrar um corte para vocês, já explicando um pouco essa parte que eu iria mostrar na lousa para vocês. Eu quero que vocês tenham bastante cuidado na hora de estudar. Esta peça aqui, vamos colocá-la na posição, então novamente aqui, bulbo, ponte, mesencéfalo. Agora nós vamos fazer um corte transversal que passa pela base do pedúnculo cerebral, bem na base aqui do pedúnculo cerebral. Neste ponto aqui, nós vamos obter esta peça aqui, né? Então aqui nós vamos encontrar aqui a fossa interpeduncular, que eu estou mostrando aqui para vocês, pedúnculo cerebral, e nós vamos ter esse esqueminha aqui do mesencéfalo. Então aqui nós temos a base do pedúnculo cerebral, essa região é a região do tegmento do mesencéfalo, e aqui na região do tegmento nós vamos encontrar o aqueduto mesencefálico, estão vendo? Aqueduto mesencefálico. Se nós traçarmos aqui, ó, posterior ao aqueduto mesencefálico, esta região aqui é a região do teto do mesencéfalo, né? Teto do mesencéfalo. Então, de novo, base, região da base do pedúnculo cerebral, tegmento do mesencéfalo, aqueduto mesencefálico e posterior ao aqueduto mesencefálico, né, nós vamos encontrar a região do teto do mesencéfalo. Ah, professor, então o que nós encontramos no teto do mesencéfalo? O teto do mesencéfalo, ele é constituído, então, pela lâmina quadrigêmea, os 2 colículos superiores e os 2 colículos inferiores. Esses fazem parte do teto do mesencéfalo. Professor, qual é a divisão, então, da base do pedúnculo cerebral para o tegmento do mesencéfalo? Nós temos uma área aqui, que ela é mais escurecida, né? Vamos ver se nesta peça aqui, em algumas outras peças que nós temos, na prática, vocês conseguem ver isso com detalhes. Aqui nós temos corpos de neurônios que eles são ricos em melanina, né, no seu corpo, no seu citoplasma. E essa região é a região da substância negra, né? Substância negra. Então, corpos de neurônios que têm grande quantidade de melanina.
as fibras desses neurônios aqui, da substância negra, fazem conexão com os núcleos da base, estão relacionados ao controle do movimento. Quando há uma falha sináptica, uma falha de conexão aqui da substância negra, dos neurônios dessa região com os núcleos da base, é a origem do Parkinson, tá? Então aqui é a substância negra, corpos de neurônios que vão fazer conexão com os núcleos da base e eles possuem os corpos ricos em melanina, tá certo? Então, a substância negra, que é essa daqui, separa a base do mesencéfalo, que é a base do pedúnculo cerebral, do tegmento. Aqui ao redor do aqueduto mesencefálico, nós vamos encontrar a substância cinzenta periaquedutal, que está relacionada com o controle da dor nesse ponto, tá certo? Então, base do mesencéfalo, tegmento do mesencéfalo e teto do mesencéfalo, né? Teto do mesencéfalo sendo constituído pelos colículos superiores e inferiores que nós vamos identificar aqui nesta peça, tá? Colículos superiores, colículos inferiores, tá certo? E assim nós encerramos aqui o estudo, né, do tronco encefálico e nós vamos demonstrar agora a origem aparente dos nervos cranianos e vamos mostrar no esqueminha na lousa para reforçarmos essa questão das partes do mesencéfalo. Bom, agora falando do esquema do mesencéfalo para vocês, existe um corte transversal, né, orientando aqui o corte transversal, região anterior, região posterior, essa região do sulco lateral do mesencéfalo, né, essa parte, e nós vamos encontrar aqui isso que nós já demonstramos, vamos demonstrar na prática para vocês. Aqui é o sulco interpeduncular e do sulco interpeduncular aqui vai emergir, que eu falei para vocês, a origem aparente aqui do nervo óculomotor, que é o terceiro par craniano, nervo óculomotor. E nós vamos encontrar aqui, são os pedúnculos cerebrais, mas cortados na base. Então essa região é a base do mesencéfalo, ou seja, a base do pedúnculo cerebral. Esta região é a região do tegmento do mesencéfalo, onde nós vamos encontrar alguns núcleos que são importantes, vocês irão estudar na anatomia microscópica do tronco encefálico. E depois nós vamos encontrar aqui o aqueduto mesencefálico, que é a região do aqueduto mesencefálico, e ao redor a substância cinzenta, que nós chamamos de substância cinzenta periaquedutal, relacionada ao controle da dor. Posterior ao aqueduto mesencefálico, nós vamos encontrar essa região, fiz aqui uma divisão tracejada, que é a região do teto do mesencéfalo. E nesta região do teto do mesencéfalo, né, na região do teto do mesencéfalo, nós vamos encontrar o que nós chamamos de lâmina quadrigêmea, os colículos superiores relacionados com as respostas reflexas visuais e os colículos inferiores relacionados com as respostas reflexas auditivas. Então, neste ponto aqui, separando, né, entre a base do mesencéfalo e o tegmento, nós vamos encontrar a substância negra. Então, substância negra, os corpos de neurônios ricos em melanina, e esses neurônios fazem conexão com os núcleos da base, que são responsáveis pelo controle do movimento, né? Então, a falha de conexão desta região com os núcleos da base é a origem do Parkinson. Então, novamente, base do mesencéfalo, que é a base do pedúnculo. Entre a base, nós vamos encontrar o sulco interpeduncular, né? Sulco entre os pedúnculos cerebrais. Entre a base e o tegmento, substância negra. No tegmento, nós vamos encontrar o aqueduto mesencefálico, alguns núcleos do mesencéfalo, substância cinzenta periaquedutal. Posterior ao aqueduto mesencefálico, teto do mesencéfalo, constituído pelos colículos superiores
e colículos inferiores. Certo, pessoal? E agora nós encerramos o estudo das estruturas macroscópicas do tronco encefálico.